comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Mark 6. Deixa eu lembrar a todos Let me remind you all que esse mês é um mês do nosso culto em ações de graças. that we are having our Thanksgiving service. Você está preocupado com Black Friday, nós estamos preocupados com Thanksgiving, tá You're bom? thinking about Black Friday, we're thinking about Thanksgiving. Eu quero dizer a todos vocês que no próximo sábado, Next Saturday, todos nós estaremos aqui na igreja. all of us will be here at Às church. 6 horas, não da tarde, da noite, porque 4 horas já está escuro. 4 o'clock's already nighttime. 6 horas da noite. 6 p.m. Estaremos aqui para um grande culto de adoração e We're going to be gratidão here ao for a Senhor. wonderful service of worship Então and não gratitude. fique em casa. So don't stay Se home. você não vier, If you don't come, sinal que você não tem nada para then agradecer. you have a lot to be grateful Então, for. próximo sábado, So next Saturday, 6 horas da noite, 6 p.m., estaremos todos juntos aqui. we'll be here. Vamos encher essa casa de gratidão ao Senhor. Fill this house with E eu tenho gratitude. certeza que o Senhor vai derramar bênçãos, inúmeras bênçãos sobre o seu povo. And I'm sure he will release blessings over his people. Marcos capítulo 6, Mark 6, versículos de 1 a 6, eu vou ler. verses 1 through 6. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este tantas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Oremos mais uma vez. Let's pray again. Obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio que temos de estarmos assentados à mesa contigo. Thank you, Holy Spirit, for sitting us at the table with you. Que possamos, Senhor, ser mais uma vez alimentados pela Tua Palavra, May we be fed by you a once fim again, de que o Teu coração se revele so that your heart may e que reveal nós itself, possamos compreender. and we may Em comprehend. nome de Jesus nós In oramos. the name of Jesus, Amém. we pray. Amen. Tome seu Amen. assento, You may queridos, be obrigado. seated. Thank you. Sabe, eu acredito que essa palavra ela veio dentro de um tempo muito pontual, porque já que nós estávamos há 30 dias viajando, então eu tenho como desconectar a palavra de qualquer possibilidade de alguém pensar que eu estou falando de mim mesmo. I believe that this word is very punctual because we were away, so I'm not really talking about myself. Eu quero falar sobre o perigo da familiaridade. I want to talk about the danger of familiarity. Sabe, quando nós falamos sobre familiaridade, You know, when we talk about familiarity, de certa forma, dentro da dose correta, é in a uma certain maravilha, é way, uma bênção. at the right dosage, it's Porque wonderful. quando estamos familiares com um ambiente, Because when we are familiar with isso a place, mostra que nós entendemos esse pertencimento a esse local. it shows that we belong to the place. Você não se sente estranho dentro de casa. You don't feel like a stranger at Quando home. você está na sua casa, você se familiariza com aquele ambiente. When you're home, you become E isso familiar, traz esse pertencimento. and that brings the Você belonging. acredita que o conforto emocional, que o conforto físico de um lugar onde você está familiarizado, You believe that the emotional and physical comfort of a place you're familiar isso sem with dúvida é inevitável, é indispensável para que você se sinta bem. is crucial for you to feel Nós great. não queremos estar em qualquer lugar que nós não venhamos a nos sentir bem. We don't want to be anywhere where we don't feel Então great. essa familiaridade dentro da dose correta, ela é So extremamente familiarity at the necessária. great dose is necessary. O que eu quero trazer aqui hoje
But what I want to bring é about exatamente today a dose errada dessa familiaridade. is the wrong dose. É o perigo da It's the familiaridade. danger of É quando nós familiarity. estamos tão familiares com o ambiente, When we grow so ao familiar ponto de perder um pouco a sensibilidade e a gratidão. that we lose the sensitivity and the É gratitude. quando nós estamos tão acostumados com algumas pessoas We're so used to some people que nós não conseguimos mais receber algo de Deus através da vida delas. that we don't receive anything from the Lord through them. Dos grandes problemas dessa familiaridade And the problem of é familiarity que ela nos impede is that it keeps de us tocarmos o Senhor Jesus da maneira como poderíamos tocar. from touching Lord Jesus as we should. Você se lembra exatamente quando Jesus estava cercado da multidão When Jesus was surrounded by the e a crowd multidão começava a comprimi-lo and they started to kind of crush e him, de repente uma mulher all of a sudden one que woman por 12 anos that for sofria 12 de um years ciclo que não parava. was hemorrhaging. A Bíblia fala sobre um ciclo hemorrágico que não parava durante 12 anos. She was hemorrhaging for 12 years. Imagine que durante aproximadamente 5 a 7 dias em um mês já é um período difícil para uma mulher. 5 to 7 days in a month is hard. Agora você imagina durante 12 anos um ciclo que não parava. Now can you imagine 12 years of Ela a cycle? chegou perto de Jesus. So she approached Ela Jesus. tocou em She Jesus. touched Ela Jesus. extraiu virtude She grabbed virtue e ela from foi Jesus. curada And she instantaneamente. was healed immediately. Os discípulos estavam familiarizados com a presença de Jesus. The disciples were E familiar quando with Jesus Jesus. falou assim, quem me tocou? Jesus said, "Who touched Porque me?" eu senti que de mim saiu poder. Virtue came from Os me. discípulos pensaram, Disciples thought, Senhor, tanta gente ao seu redor te Jesus, tocando. a lot of E o people Senhor are pergunta, touching quem me you. tocou? Who's touching Na you? verdade, a familiaridade dos discípulos com a pessoa de The Jesus familiarity that the disciples had with Jesus impediu com que eles enxergassem que, embora Jesus estava ali, kept them from seeing that although mas Jesus was there, escondido ali estava um poder capaz de curar qualquer but enfermidade. hidden within him was the power to heal. Nesse episódio em que nós acabamos de ler, And we just read an episode. Jesus já tinha curado enfermos. Jesus had already healed Jesus the já sick, tinha purificado leprosos. purified, Jesus já tinha operado tantas maravilhas. operated Mas wonders. quando ele chega na sua cidade natal, But when he arrives to his a hometown, Bíblia diz que ele não pôde ali operar nenhum milagre. he couldn't perform Curou miracles. alguns poucos enfermos colocando as mãos sobre eles. Healed a couple of sick E qual people. foi o motivo? Why? O motivo da incredulidade deles foi porque eles viram Jesus e associaram ele a uma figura familiar. The disbelief of the people came through a familiar image of Não é Jesus. esse homem aí, aquele carpinteiro? Well, isn't that the A carpenter? gente não conhece aqui os seus irmãos? Well, we know his brothers. A gente jogou bola junto, lembra? We used to play ball A gente foi together. para a escola junto. We went to school Lembra quando a together. gente foi lá na cantina, quando a gente estava lá conversando? Remember we were talking? Lembra quando você estava precisando de alguma coisa, eu fui lá e te You know when you ajudei? needed something and I Sabe was aquela there? figura familiar? You know the familiar Não a image? familiaridade que nos aproxima e nos faz ser uma família, Not the familiarity that makes us family. mas a familiaridade que me leva a ser insensível à pessoa, à presença de Jesus em um ambiente. But the one that makes me insensitive to the presence Sabe, of Jesus. quando nós somos deslocados ou quando nós temos essa percepção a partir de uma convivência com pessoas diferentes, When we connect to different people que vivem uma realidade diferente, that live a different que talvez reality, moram em um lugar diferente, live in a different a gente place, começa a entrar em contato com outras realidades. we start to come in contact with different E a realities, nossa realidade começa a entrar em choque, and our reality shocks porque nós não conseguimos ver because we can't o see quanto Deus tem sido bom para conosco. how good God has O been to quanto us. Deus tem nos permitido desfrutar de maravilhas da sua parte. How much we have experienced in the Lord. Imagine o próprio Deus, Can you imagine God na himself pessoa de in Cristo, the person of não Christ pôde fazer milagres could not operate como ele miracles gostaria de as he fazer. would like to Será do. que não tinham pessoas precisando de milagres ali? Were there not people who Será needed que não them? tinham tantas pessoas necessitadas? Were there not needy people Mas a there? incredulidade deles chamou a atenção de Jesus. But the unbelief caught Jesus' Jesus, attention. ele se impressiona com poucas coisas na You Bíblia. know, Jesus is impressed with a few Mas things. uma das coisas que Jesus se impressionou ali
But he was foi com a impressed incredulidade deles. with the unbelief. Eles permitiram com que a familiaridade da pessoa de Jesus They allowed familiarity with the person of bloqueasse a Jesus fé, to block o faith reconhecimento or to recognize que embora estava ali um homem que eles conviveram na that infância, although there was the man from their mas o que eles não childhood, perceberam but they did not notice era o Deus que estava encarnado. the God that was in A him. plenitude da divindade The habitava fullness corporalmente em Of Jesus. divinity was in Jesus. Isso não é diferente conosco? It's not different from Às us. vezes, quando nós chegamos na casa de Deus, Sometimes we come into às the vezes, house of quando the nós Lord chegamos no nosso trabalho, or our job às vezes, quando nós nos relacionamos com nossos cônjuges, or with our com os spouses, nossos filhos, with our kids. nós achamos aquilo de forma tão natural e familiar. It's so familiar. E em muitos momentos perdemos a percepção de desfrutar de um nível maior de relacionamento. And we don't have depth of Porque relationship estamos muito familiarizados. because we're so A obrigação familiar. do pessoal do louvor é trazer a glória de Deus. Well, the worship team has to bring the Então, glory. quando a glória de Deus vem, So when the glory a comes, gente não consegue apreciar o que Deus fez através de alguém. we don't appreciate what the A Lord did gente through simplesmente someone. acha que aquilo é obrigação e vai acontecer em todos os cultos. Well, we think it's their obligation and Quando a it gente has to está happen. vivendo, sei lá, um tempo de comunhão dentro de casa, When we're having communion a gente não fellowship at consegue home, apreciar como deveríamos apreciar. we don't partake as we should. Porque é comum um marido e uma esposa terem um tempo de comunhão dentro de casa. Because it's normal for spouses to have Quantas e fellowship. quantas e quantas e quantas e quantas vezes dentro da nossa jornada pastoral How many times in our pastoral a journey gente vê que as pessoas só começam a valorizar quando elas começam a perder. have we seen people only value when they lose? E aí quando se perde, And when you lose em something, muitos momentos é tarde demais para sometimes reconquistar. it's too late. Existem alguns outros episódios bíblicos que eu quero trazer a vocês. There are other episodes I want to bring to Um your deles que eu quero attention. trazer está no livro de 2 Samuel, One of them is in 2 Samuel. no capítulo 6, desde 1 In Samuel, chapter 6. quando a Bíblia fala sobre Eli, o sacerdote. In 1 Samuel, when we talk about Eli, the Eli priest, estava velho, estava sentado na sua cadeira. he was old in his chair, E a Bíblia diz que os filisteus vieram pelejar contra Israel. and the Philistines came to war against the E no Israelites. momento em que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, levam a arca do Senhor, And when Eli's kids take the ark, acharam que a arca era como um talismã they thought the ark was like an que amulet poderia talvez levar ali, vencer uma batalha, porque estavam de posse da arca do Senhor. like a good luck charm to win the A war. Bíblia diz que os filisteus, eles tomaram a arca, The Philistines take the eles ark. mataram os soldados e também mataram esses sacerdotes. They kill the soldiers and Eli's E a kids. notícia chegou até Eli. And the news gets E to a notícia Eli. foi essa: And that was the news. seus filhos foram mortos. Your kids are E dead. parece que ele absorve aquela notícia com tristeza. He takes it in with Mas a sadness. segunda era pior. But the second A was Bíblia worse. diz: e a arca do Senhor foi roubada. And the Ark of the Covenant was E quando stolen. ele toma conhecimento que a arca do Senhor tinha sido roubada, And when he hears that, ele cai da cadeira, he falls off quebra o his chair, pescoço breaks his e ele neck, morre ali. and dies. A arca do Senhor então é levada pelos filisteus. The ark is taken by the Não Philistines. demorou muito tempo, It wasn't so long. aproximadamente 7 meses, 7 months para eles later, descobrirem que eles não podiam possuir a arca do Senhor. they found out they couldn't keep the Levaram ark. para alguns lugares e tudo que eles escolheram foram juízo por estarem de posse da arca do Senhor. And they just kept reaping judgment for having the Eles vão ark. fazer um carro de madeira, So then they make a wooden vão cart. colocar a arca do Senhor They put the ark on e it. vão enviar com aquelas vacas guiando o carro de volta para Israel. And they send it with the ox back to Israel. A arca do Senhor vai passar por alguns lugares. The ark goes through As a few pessoas não vão places. saber lidar com ela. People don't know how to deal Até with que a it. arca do Senhor chega na casa de Aminadab. Then it gets to Abinadab's Aminadab house. tinha pelo menos 3 filhos. He had at least Um 3 dos filhos kids. de Aminadab era Eleazar, And one of those kids was que foi Eliezer. consagrado para cuidar da arca do Senhor. And he was designated Os to outros care dois for the filhos ark. The other two, Só vão aparecer depois de 20 anos que a arca estava na casa de Aminadab. they're going to show up 20 years later. Diga comigo, 20 anos. Say 20 years. 20 anos a arca ficou na casa de Aminadab. 20 years the ark was at Durante Abinadab's 20 house. anos, In 20 years, os filhos de Aminadab, his kids, eles acordavam e dormiam com a arca do Senhor lá they went dentro to de sleep casa. and woke up with the ark. A arca do Senhor era The ark of como the um Lord. objeto, mesmo sendo sagrado, mas comum. It was like an object. É aquele tempo que se passa com aquilo que se torna familiar
e nos leva a perder a sensibilidade. It's when you grow familiar and lose the sensitivity. 20 anos depois, 20 years later, Davi vai assumir o reinado de Israel. David comes into kingship. Durante todo o período em que Saul ficou como rei de Israel, ele nunca se preocupou com a arca. Saul was never worried about the ark. Quando Davi vai assumir o reinado, But when David comes ele up, sai para buscar a arca do Senhor. he goes to search for the ark. Mesmo que da maneira errada, mas com a motivação boa, ele constrói um carro novo. With the right intention, he creates a Ele new coloca cart, os bois para poder puxar aquele carro. places the ox to pull Coloca the a arca cart, ali. puts the ark E a on arca there, sai na casa de Abinadab, and the ark goes voltando from para Abinadab's Jerusalém. house back to Jerusalem. Oferece sacrifícios. Gives sacrifice, Faz o melhor que ele poderia fazer. does his best. Mas os bois vão tropeçar ao longo do caminho. But the ox E tripped. quando os bois tropeçaram, And when they did, um dos filhos de Abinadab, chamado Uzar, vai colocar a mão para que a arca não caísse no chão. and Uzzah went to go with his hand to keep the ark from falling. Aparentemente, Well, when we uma look at excelente it, motivação. great intention. Alguém que está impedindo que a arca caia no chão. Someone stopping the ark from Mas falling. aquela não era a maneira de segurar a arca. But you shouldn't hold the ark like Aquela that. não era a maneira que ele deveria se relacionar com a arca. It wasn't how he should O relate que to vai the ark. acontecer? And what A Bíblia happened? diz que saiu fogo do Senhor de dentro da arca e matou Uzar naquele lugar. Fire comes from the ark and killed him right there. Familiaridade Familiarity com a arca do Senhor with the ark durante tanto tempo. for so long. Achou que era apenas uma boa motivação, era suficiente para que ele pudesse pegar a arca, Thought it was just good intention was enough ampará-la e sustentá-la com a sua mão. to sustain with his hands. Mas Deus não permitiu. But God didn't Sabe o que allow it. acontece conosco, queridos? You know what happens É que with us? muitas das vezes, sem a gente perceber, Many times without nós noticing, estamos tão familiarizados com aquilo que nós nos relacionamos todos os dias, we are so familiar with que what nós we relate to. perdemos o senso de princípio, We lose the sense of perdemos o principles, senso de instrução, of instruction, perdemos o senso de respeito, de honra, de of reconhecimento, respect and honor. porque estamos acostumados Because demais. we're used Estamos to it. acostumados com os nossos cultos. We're used to our Estamos services. acostumados em sentir a presença de Deus. We're used to feeling the E presence. aí aonde às vezes a presença de Deus está manifesta, And when the presence is para a manifest, gente está tão acostumado you're so used que to pegar o it. telefone e olhar se alguém me mandou mensagem, We grab a message to see if de someone pegar e texted tentar us. resolver alguma coisa naquele exato momento, Let me solve a problem se right tornou here. comum. It became Porque todo normal. domingo eu sinto a presença de Deus. Because every Sunday Porque I feel the todo culto eu presence. vejo a glória de Deus se Because every manifestar. service I see the A glory. presença de Deus, The presence a of God. glória de The Deus. glory of O que God. acontece conosco But what é que happens no mínimo is that in the nós minimum, não recebemos aquilo que o Senhor gostaria de nos entregar. we don't receive what the Lord truly Jesus wants to entra em um deliver. ambiente, Jesus comes into an Jesus atmosphere. passeia no nosso He meio, walks among us. Jesus olha para mim e para He você, looks to you and e I, nós estamos distraídos com outras coisas, and we're distracted. porque aquela presença, Because that presence, aquele ambiente, that atmosphere, aquele lugar se tornou um lugar tão familiar that place is familiar. que eu perdi a sensibilidade. I lost Para alguns de sensitivity. vocês que nos conhecem há mais tempo, For some of us, you that know us sabem for que eu já longer, trabalhei vários anos em restaurantes. I used to work as a cook. E eu não comecei como cozinheiro, comecei como dishwasher, na I verdade. started as a dishwasher. Mas quando eu fui promovido para ser But cozinheiro, when I was promoted to cook, eu trabalhei pelo menos 2 estações da cozinha. I was in there for a Uma while. das estações era grelhando carnes. I would grill E a outra estação era fazendo massas no fogão com as frigideiras. and also making different kinds of food E aí on no the stove. começo, quando você começa dentro dessa profissão, And when cozinheiro é you're uma in the profissão, profession, você, por exemplo, no meu caso, não estava acostumado. in my case, I wasn't used to it. Então eu queimava a mão quase todos os dias. I would burn my hand like Então every quase day. todos os dias, Almost every o day, calor da grelha, the heat of the com grill mais ou menos 20, 25, 30 ordens de carne na minha frente. with like 30 orders of O steak. calor da grelha queimava os meus dedos. The heat of the grill would Era burn aquela my fingers. depilação gratuita. My fingers Todos had os no pelos da minha mão no hair on it. eram queimados, então Free era waxing. depilado. free E eu waxing. sentia, sempre queimava a mão, sempre encostava em alguma coisa. Always felt the Para burn. pegar a frigideira que estava fazendo ali a massa, misturando o molho, To grab the pan, colocando no forno. to put it in the Às oven. vezes escorregava o pano que a gente pegava ali
Sometimes the E eu cloth sempre would, queimava os dedos. and I would always burn my Até que o fingers tempo se passou. until time went Passaram-se by, as semanas, weeks went by, passaram-se os meses. months went E by, agora eu já queimei tanto a mão and I burnt my hands que so agora eu já much consigo pegar a frigideira sem o pano. that I can grab the pan Agora eu without já the cloth. consigo tocar na carne para ver a temperatura dela sem nenhum problema. I can touch the meat without Agora any eu não me problem. queimo mais. I don't burn Não anymore. foi o fogo que diminuiu a intensidade, It wasn't the fire that mas foi a diminished, minha familiaridade que me trouxe a perda da but sensibilidade. my familiarity brought about lack Então of eu sensitivity. toco e já não me queimo mais. So I touch it and it Não é que o doesn't fogo burn. está menos fogo, The fire is not less mas é intense, porque a minha sensibilidade perdeu-se com o tempo. but my sensitivity went Porque eu já away. estou fazendo aquilo muitas Because I've been vezes. doing it for a while. Porque a minha pele já foi queimada muitas My vezes. skin was burnt E aí o off. que acontece com a gente And what happens? é que muitas das vezes com a presença de Deus nós tratamos da mesma maneira. We treat the presence this way. A familiaridade Familiarity nos fez perder a sensibilidade, keeps us nos fez perder insensitive, o temor. keeps us from Às the vezes o que fear acontece of com a God. gente dentro de casa Sometimes at home, é que a gente reclama tanto do marido e da we esposa complain about our e a gente spouses. esquece de agradecer a Deus, porque tem muita gente que está procurando um marido e uma esposa e não tem. So many people are looking for spouses. A gente and they reclama don't have tanto dos filhos que me desobedecem e me them. estressam. We complain about our disobedient kids. Esquecemos de agradecer que temos filhos conosco dentro de But we casa. forget to thank Him for Porque our kids. existem muitos pais que gostariam de ter filhos que os estressassem dentro de Because casa. many parents would like the burden Mas of por algum children. motivo os filhos se foram e não querem mais voltar. Maybe the kids went away, don't want to come back. Nós ficamos tão ingratos por falta de sensibilidade. So ungrateful for lack of Às sensitivity. vezes o que acontece com a gente What happens with é que us Deus nos dá umas chacoalhadas is that the Lord shakes us up para que a gente não venha a perder para depois poder valorizar. so we don't lose it to then value. Reclamamos porque nesse mês não me sobrou nada We e eu não complain. consegui talvez guardar um pouco do dinheiro e isso para mim é terrível. We complain because there's no leftover. I didn't save E money. a gente esquece de agradecer que o Senhor talvez não fez sobrar, mas Ele não deixou faltar dentro da nossa But the casa. Lord did not lack anywhere. Sabe, a familiaridade com que nós estamos vivendo The familiarity in which we nos live leva a perder a sensibilidade das grandezas de Deus. makes us insensitive. Paulo diz que nós devemos em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Paul says, in everything give A grace. Bíblia não diz que nós devemos dar graças por tudo, Not for mas everything, em tudo. but in Por everything. tudo, For everything. às vezes você vai dar graças por uma situação difícil, Are you going to give grace for vai dar hardship? graças por causa de uma tragédia que aconteceu. Grace for tragedy? Claro que não. Of course not. Por isso que nós não damos graças por tudo, Not for everything. mas nós damos graças em tudo, grace in em everything. qualquer situação. Any circumstance. Deus continua no controle, Because He remains in continua control. sendo Deus, He remains as e God. que embora às vezes eu possa estar sendo provado, And although I've been tested, mas eu sei que por detrás da prova existe um Behind Pai que the conhece test os meus is a limites. Father that knows my boundaries. Se as minhas provas têm sido grandes demais, If my trials have been too é great, porque realmente Deus está me preparando para algo muito maior do que eu possa it's because imaginar. I'm being prepared for something greater. Existe um outro episódio bíblico que eu quero trazer para vocês. There's another episode I want to Um bring texto que about. nós lemos sempre durante o momento da ceia. We read of this in communion. 1 Coríntios capítulo 11. 2 Corinthians chapter Paulo 11. está ensinando a igreja acerca da ceia do Senhor. Paul is teaching about E no communion. versículo 27 ele diz: por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, And he says, the one that takes the bread and takes the cup indignamente, in an será undignified way culpado do corpo e do sangue do Senhor. will be blamed for the body and E the ele blood diz of the assim: Lord. examine-se, pois, o homem a si mesmo, That examine yourself e assim coma deste pão and then eat the e bread. beba deste take cálice. the cup. Porque o que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, Because those that do so without discerning the body come e bebe para juízo próprio. do it for their own E ele diz judgment. assim: e por causa disso, Therefore, because of this, disso o quê, pastor? what? What are you Por talking about? causa da falta de discernimento acerca do corpo do Senhor. Because of the lack of discernment of the body, Há entre vós there are within you muitos fracos, many that are muitos doentes weak, e sick, muitos que and dormem. many that are Porque sleeping. se nós, está escrito,
It's written. Se nós nos julgássemos a nós If mesmos, we were to judge nós ourselves, não seríamos julgados. we wouldn't be judged. E essa é a realidade. And that's the truth. Porque todas as vezes Because every que nós time nos tornamos juízes de nós mesmos, that we become nós self-judges, sempre encontramos uma válvula de escape we always found an para escape tentar route justificar os nossos erros. to justify what Alguém we've chega done. para nos confrontar Someone e confronts a us, gente fala assim and we conosco. say to Talvez não ourselves, falamos isso publicamente, maybe we don't say mas it to dentro de people, nós falamos assim: but inside of us, amém, mas você não sabe o que eu estou passando. well, you have no idea Deus what I'm going entende o que eu through. estou passando. God knows. Não, Deus sabe o que eu estou passando. God knows what I'm going Deus through. sabe por que eu menti. God knows why Deus I sabe lied. por que eu enganei aqui. God knows Não, why não, I Deus betrayed. sabe por que eu não estou No, dizimando. but Deus God sabe. knows why I'm not Não, não, tithing. Deus sabe por que eu não estou indo nos But cultos. God knows why I'm Não, not não, going to Deus service. sabe. No, but God Nós knows. sempre encontramos um motivo para justificar o nosso erro. We always find justification E aí for Paulo the fala error. assim, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos So Paul julgados. says if we were to judge ourselves, Porque we nós wouldn't be sempre vamos judged. encontrar um escape. Because we're always going to find an E escape por que route. isso? And why? Por causa da falta de discernimento do corpo do Senhor. Because of lack of discernment of the body. O corpo do Senhor é a The body igreja of de the Lord is the Jesus. church of Hoje nós Christ. tratamos a igreja de Jesus, não estou falando apenas de uma igreja local, estou falando da igreja de Jesus como um clube social, And I'm talking about the church as a social club, aonde eu faço o que eu quero, where I do what I want. aonde eu entro. I walk in. Se o louvor não foi muito If bom, worship wasn't good, se o pastor não trouxe uma boa the mensagem, pastor didn't preach well, eu vou procurar uma outra I igreja, go to another eu vou church. buscar um outro pastor, I look for another porque pastor. o outro pastor, a outra igreja vai ter uma mensagem que vai me satisfazer mais. Because the other pastor has a message that A will gente não busca satisfy. mais uma direção de Deus. We don't search in A God, gente trabalha debaixo da conveniência. but under convenience. Porque a conveniência agrada o meu bel prazer. Because convenience A makes me direção de happy. Deus em muitos momentos confronta a minha própria But the vontade. Lord's direction goes against my Nós will não podemos sometimes. perder a sensibilidade. We cannot lose sensitivity. Jesus está caminhando no meio do seu povo. Jesus is walking among E aí his sabe o que people. acontece com a arca do Senhor? And you know what happens to the ark? Uzar morre, Uzzah dies. filho de Aminadab. Abinadab's son, Davi se entristece. David becomes Ele anguished. não leva a arca de volta para Jerusalém ainda. He doesn't take the ark to E Jerusalem. aí aparece um homem chamado Obed-Edom, And then a man called que Obed-Edom abre comes as along. portas para He que a opens arca his fique na doors casa dele. so the ark can stay at his house. Sabe quanto tempo a arca do Senhor fica na casa de Obed-Edom? You know how long it was there? 3 meses. 3 months. Diga comigo 3 meses. Say 3 months. Diga mais uma vez, 3 meses. One more time. 20 anos na casa de Aminadab. 20 years at Abinadab's house. Termina com uma tragédia e uma morte de um filho. Ends in tragedy. 3 meses na casa de Obed-Edom. 3 months in Obed-Edom's A house. Bíblia diz, e tudo na sua casa prosperou. The Bible says everything A prospered. mesma arca The same é ark, capaz de prosperar a casa de um capable of e prospering de one trazer juízo sobre a and casa bringing de outro. judgment to the other. Tudo por causa da maneira because como nós tratamos a arca. Of the way we treat the ark. A mesma arca The same se ark torna juízo para um, becomes judgment se to torna one, bênção para outro, blessing to the other. por causa da maneira como nós discernimos. Because of the way we discern. Quero perguntar para você o quão familiar você está com Deus e com a presença de Deus e com aquilo que Deus tem confiado nas suas How mãos. familiar are you with what the Lord has entrusted you with? Nós estivemos nessa viagem em contato com poucas pessoas. We didn't connect to so many people on this trip. Nós não fomos em muitos lugares porque We didn't ficamos go to many focados places. realmente no tratamento da pastora So we Isabel. were focused on Pastor Isabelli. Mas as poucas vezes que nós nos relacionamos com algumas pessoas, But the few times where we did connect to os people, poucos lugares que nós visitamos, few places we went to, nós sempre trazemos à memória we always brought to Meu memory, Deus. my God, como Deus tem nos how abençoado. God has blessed us. Como Deus tem nos abençoado. Oh, how God has blessed us. As poucas vezes que a gente olhava, And the e few eu times já that we ministrei sobre looked, isso, sobre inspiração, I sobre comparação e preached about competição. inspiration, comparison, and competition. Luz verde e inspiração, nós precisamos ser inspirados. Inspiration, green light, you need to be Luz inspired. amarela, Yellow light, comparação. comparison. Luz vermelha, competição. Red light, Em alguns competition. momentos a luz amarela vinha, saltava. Sometimes the yellow E a light would gente come up. começava a comparar a realidade que estava diante de nós And we'd com a start to realidade que o compare Senhor nos permitiu The viver. reality before us to Aqui our nesse reality. país, In this aqui country, nesse estado, in this state, aqui nessa igreja. this church. Às vezes nós chegávamos em contato com algumas pessoas que com tão pouco
Sometimes people that had so eram little tão felizes. were so E às happy. vezes nós ficamos aqui And sometimes we're here esperando que Deus faça algo mais waiting for the Lord to para que a do gente more possa se sentir realizado e for us to feel feliz. fulfilled. Pessoas que com tão pouco People with so little conseguem expressar tanta gratidão. can express such E às vezes a gratitude. gente está aqui And sometimes e porque eu we're não here consegui comprar aquela roupa, because I can't buy e porque eu an não consegui outfit, trocar o meu carro, because I can't change e porque eu my não car, consegui comprar a minha passagem, because I didn't buy my e porque eu não ticket, consegui receber isso, I couldn't receive ou porque eu não this, consegui fechar aquilo. or I couldn't close É this motivo de eu off. me Then I entristecer. become sad. O quão familiar nós estamos How tratando as familiar bênçãos de Deus, Have we treated the ao blessings ponto de mais não sermos gratos por tudo que Ele está to fazendo. the point where we're not grateful for O what He's simples doing? fato de você estar aqui me ouvindo agora mesmo te contrariando The simple fact that you're é listening to grande me motivo para você ser grato ao Senhor. is a reason to Porque be quantas grateful. pessoas gostariam de estar sentado aí no seu lugar So agora, many people would love to be in your mas talvez place, estão num leito de um hospital, but maybe they're on their mas hospital talvez estão bed, encarcerados, or maybe they're in mas jail. talvez não tenham oportunidade ou não receberam a oportunidade que nós recebemos para They don't estar have aqui. the opportunity that we have. Don't take for granted. Não desaprecie aquilo que Deus tem feito na sua vida. Do not take for granted what the Lord has done. Não diminua a sua gratidão porque você não tem alcançado o que você busca. Do not diminish your gratitude because you didn't get what you wanted. Queridos, não é apenas sobre um mês de gratidão, It's not about a month of gratitude. mas parece que o tempo vai passando Time goes on, e a gente vai ficando menos sensível à gratidão ao Senhor. and we become less sensitive to Eu me lembro gratitude. quando eu cheguei nesse país algumas décadas atrás. I remember a few decades ago when I got here. Thanksgiving, você tinha que comprar, o pessoal dessa época vai se lembrar disso. A gente tinha que comprar tudo um dia antes. We had to buy everything a day Porque no before dia de Thanksgiving, because on Thanksgiving, nada abria. nothing would Hoje, open. Today, Você sai num dia de Thanksgiving on Thanksgiving e parece Day, dia normal. so we A go única coisa que não regular tem é day. aula The e o only banco thing, fecha. no O school, resto é tudo no normal. bank, everything else is normal. Por quê? Why? Porque nós perdemos o senso de gratidão. We lost the sense of gratitude. Marido, esposa, Spouses, husbands, agradece a wives, Deus thank pela God família que você tem. for the family that you have. Pastor, mas você não sabe, é muita prova que eu passo But em casa. Pastor, you don't know what we go Tem through. muita família que gostaria de passar por essa prova e ter a família consigo. So many families would like to be going through that. Quantas vezes, quando a gente How vai many aconselhar times? casais, When we're counseling couples, você chega para o marido que está perdendo a família, you get to the husband who's losing their family, você tem que tomar até cuidado o que você fala. you have to be careful. Porque se você falar assim, você vai dar 70 voltas ao redor da igreja, ao redor de Frame, ao redor de Boston, ele faz qualquer coisa para ter a família de Because volta. if you tell him to walk 70 times around Framingham, he'll do it to Mas get his quantas family vezes back. But how many times chegou em casa got home e foi incapaz and was de incapable olhar para a esposa e para os filhos, of looking to his wife, dar to his abraço, kids, falar assim, vem hugging cá, them, saying, come quero here. agradecer a Deus pela minha família. I want to thank God for you. Depois, querido, Later, é tarde demais. too late. Quantas vezes a gente, esposa, How many times wives, deixa de ser grato pela vida do seu marido? ungrateful for our Pastor, mas você não husbands. sabe, ele me estressa o dia inteiro. You don't know, he stresses me out. É assim mesmo. That's okay, it's like Mas that. sabe de uma coisa? You know what? Quantas famílias arrebentadas How many que destroyed gostaria de families ter um marido que estressa, would like to have a mas husband um that homem que stresses sai them pela out, manhã para matar os gigantes do but a dia husband that walks out in the morning to e kill the trazer o giants suprimento no final do dia. and bring provision at the Mas end nós of the somos day. incapazes de reconhecer, We are incapable porque of estamos recognizing. muito familiares com a situação. Way too familiar. Eu não sei você, mas eu não quero ser como aquelas pessoas que estavam lá em Nazaré, I don't want to be like the people of Nazareth que poderiam ter recebido um grande mover, um grande avivamento de Deus naquela They cidade. could have received revival in that Mas a city. Bíblia diz que Jesus curou alguns poucos enfermos, mesmo assim impondo-lhes as mãos. Jesus healed a few sick people by Sabe o que placing que his hands. significa Do you know isso? what that means? Significa que mesmo para curar,
means that even to heal, Jesus teve que usar algo tangível. he had to use something tangible Tocar em alguém, para alguém sentir que Touch alguma coisa estava someone. acontecendo. so that they could feel it. Enquanto em outros lugares, In other places, Jesus falou assim, não, eu vou lá. he said, well, I'll go. Eu vou lá, centurião. I'll go, Eu vou lá centurion. dar saúde ao teu servo. I'll go give health. Precisa não, Senhor. No, you don't have Se o Senhor to. falar uma palavra, If you say one word, o meu criado vai sarar. he'll be healed. O meu funcionário vai sarar. He will be healed. Sabe o que acontece, queridos? Do you know what happens? Eu não quero que você I don't fique want 20 anos na igreja you to stay in church for e no 20 final years desse ciclo você encontre apenas tragédias para contar. and for you to find only E tragedy você to vai tell of. encontrar no meio do caminho alguém que chegou faz 3 meses Because you're going to find someone who's gone e here 3 parece que months levou a ago bênção inteira para casa. and took the whole blessing home. Qual é a casa que você representa hoje? What house do you Casa represent? de Abinadab House of Abinadab ou a casa de Obed-edom? or house of Obed-Edom? A arca é a mesma. The ark is the A same. presença de Deus é a The mesma. presence is the A maneira same. como nós lidamos com ela But the way we é treat que it vai definir is what will define como que a nossa casa vai prosperar. how our house will Queria que você prosper. ficasse em pé nessa I manhã. want you to stand this morning. Eu acredito, queridos, de todo o meu coração, I believe with all my heart que o Senhor está trazendo não apenas um entendimento, mas uma consciência de gratidão sobre nós. that the Lord is bringing about consciousness of gratitude. Pode deixar as luzes como estão, por favor. Leave the lights as they are. Porque se tem algo que impede a ação do Senhor, Because if there is something that é a keeps ingratidão. the Lord from acting is ingratitude. A Bíblia diz que quando Jesus foi multiplicar os pães, The Bible said that when Jesus multiplied the os pães bread, não multiplicaram-se nas mãos de Jesus. Os pães se multiplicaram nas mãos dos discípulos. the bread was multiplied on the disciples' hands. Jesus pegou o pão Jesus took the e a bread Bíblia diz assim, e havendo dado graças, and he gives grace. partiu. He parted the E bread. os discípulos distribuíram para a multidão. And the disciples E distributed. todo mundo comeu e ainda sobrou. Everyone ate and there was O que leftovers. nós não entendemos We don't é que o que understand precede aquela multiplicação that what comes before multiplication é a gratidão. was grace. Agora entenda isso. Now understand, É fácil agradecer quando tudo dá certo. it's easy to be grateful when everything's Quando a going great, conta fecha. when our budget is good. Mas entenda, But eram 5.000 homens sem contar mulheres e it was crianças. 5,000 men without women or E tinha children. apenas 5 pães. And there were 5 loaves. Será que você consegue ser grato quando a conta não fecha? Can you be great when your budget doesn't work out? Será que nós conseguimos ser grato na enfermidade? Can you be grateful in sickness? Será que nós conseguimos ser grato quando a porta não abre? Can you be grateful for a closed door? Será que nós conseguimos ser grato quando as dívidas não foram pagas? Can you be grateful for the debt that isn't paid off? Deus não te prova quando você não tem. He doesn't test us when you Deus don't não have nos anything. prova quando nós não He temos. doesn't test us when we don't Porque have quando anything. nós não temos caminho para seguir. Because we have no route to go Deus about. nos prova quando nós temos. The testing is when we Porque have quando você something. tem, você Because when pode we have decidir se something, faz ou não faz. We can decide to do Se or not vai to ou do. se não vai. Do I go or do I not Se go? contribui ou não Do I contribui. contribute or not? Nesta manhã, But this morning, que nenhum de nós sejamos reprovados. may none of us be rebuked. Que nós possamos olhar para a nossa vida, para a nossa casa, passar um pente fino em todas as áreas May we put a fine comb through all the areas of our lives e encontrar to find aquilo que precisamos para expressar a Deus a nossa gratidão. what we need to be able to be grateful to the Lord. Sou grato ao Senhor por essa casa. I'm grateful for this house. Ah, pastor, mas o senhor fala isso porque o senhor é o pastor da igreja, né? Oh, but you have to say that. You're the pastor. No, Não é por isso. that's not why. Porque como membro desta igreja, Because as a member of eu this tenho os church, mesmos privilégios que você tem. I have the same privileges. Como pastor, eu tenho responsabilidades maiores. As a pastor, I have Mas greater debaixo de um responsibility. propósito, eu estou no mesmo lugar. But I'm in the same Eu purpose. quero dizer para você I want to tell que you, nós não somos gratos porque nós servimos a Deus num lugar tão abençoado como esse. we're not grateful because this is a Nós blessed somos place, gratos porque estamos debaixo do centro da vontade do Senhor. but because we're in the center of God's will. Você é grato a Deus pela sua família.
Grateful for your family. Você é grato a Deus pelos seus pais que estão Grateful for your idosos. parents that are Para de ficar old. falando que seus pais dão um trabalho para você. Stop saying your parents are giving you Para a de hard ficar time. achando que os seus pais são um peso para That your você. parents are a burden. Sabe por quê? Do you know why? Agradeça ao Senhor porque eles Thank the estão Lord. precisando de você hoje. Because they need you. Porque você tem a oportunidade de abençoar eles. Because you have the opportunity to E bless. quem honra pai e mãe, multiplica-se os seus dias na terra e a sua prosperidade And acompanha. those that honor parents have longevity and Porque tem prosperity. muita gente que gostaria de ter os pais presentes e não tem. Many people would love to have their E aí parents nós and encontramos don't. alguns que ficam brigando com o pai, brigando com And some of mãe, them que keep ficam fighting with xingando o mom or pai, que fighting fica with xingando dad, mãe. cursing mom and Um dad. dia você vai olhar para trás, One day you're going to look back. vai querer voltar no tempo You want to go back, e não vai conseguir. but you can't. Então ouça um conselho So listen to the para que você não counsel caia nesse erro. to not fall in the Seja trap. grato ao Senhor. Be grateful. Quando você estiver na presença de Deus, When you're in the presence of God, entregue tudo a Ele. just give it all. Você não sabe se esse é o seu último culto. You don't know if this is your last service. Você não sabe se domingo que vem você vai desejar estar na casa de Deus e não vai conseguir estar aqui. You don't know if you're going to want to come next week and Ah, won't be pastor, able o senhor tá me jogando praga, o senhor tá, Well, are you o senhor prophesying tá, destruction? o senhor tá me ameaçando. Are you threatening me? Não, querido, eu estou No. dizendo para você I'm just saying que o amanhã não nos that pertence. tomorrow does not O belong que nós to us. temos de Deus é a dádiva do hoje. What we have is the Por presence isso que of the o hoje present. chama-se presente. That's why the present is called E nós a precisamos present. desfrutar, ser intensos e intencionais ao Because we need to be máximo possível intentional and intense com Deus with the e Lord com todos aqueles que Deus colocou nas nossas and with those vidas. that the Lord has placed in our Você vai lives. sair daqui hoje, You're going to leave here você está today. proibido de se queixar e reclamar durante esse mês. You cannot complain this month. Cada vez, se cada reclamação que você tiver esse mês, Every complaint you have, você fizer uns 10 push-ups, you do like 10 push-ups, você vai estar no shape até o final do mês. you're going to be fit at the end of the month. Faz um deal lá na sua casa. Cada reclamação, Each complaint at home, 10 push-ups. 10 push-ups. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? What are you trying to say, Pastor? Faz um jejum. Fast? Não é jejum de comida, não. Not a food. Se abstenha de reclamar. Stop yourself from Procura complaining. motivos para ser grato. Look for reasons to be grateful. Para ser grato. Be grateful. Com dinheiro ou sem dinheiro. Com a porta aberta ou fechada. The doors open or closed. Com o carro furando o pneu. With a bad car. Glória a Deus que você tem um carro e tem Glory to dinheiro God para for the consertar o car pneu. and the money to fix the car. Com aquele quarto, com aquele apertamento que eu moro. With a small Glória a apartment I Deus você live tem in. um teto para entrar debaixo dele e chamar Thank de God you have a casa. ceiling over your head. Com aquela comida salgada que a minha esposa faz. Salty food my wife makes. Glória a Deus você tem um prato de comida para comer. Glory to God you have some food to eat. Quantas pessoas? So many Você não precisa ir people. muito longe, não, querido. You actually don't need to go very Quantas far. pessoas abrindo latas de lixo para procurar o que comer? So many people eating from E eu the não quero aqui garbage. ser sensacionalista, And I don't want to be trazer dramatic. trazer aqueles pânicos emocionais que a gente fala com os meninos. Ah, lá na África tem menino passando fome. Bringing Eu já like the fiz muito isso. emotional, threatening. Não é sobre Africa. isso, não. No, I'm not É sobre o talking about that. reconhecimento I'm talking about the que recognition Deus tem sido bom para that the conosco. Lord has been good. Não tem motivo nenhum para você não ser grato. There is no reason for you not to be Você grateful. pode fechar os olhos comigo? Can you close your eyes? Talvez a sua oração hoje ela não vai começar em gratidão ao Senhor, Maybe your prayer won't start with mas a sua gratitude, oração vai começar em pedir perdão ao but Senhor start with repentance pela ingratidão. for the ingratitude. Você pode levantar as suas mãos. Nós não queremos ser ingratos, Senhor. We don't want to be ungrateful, Lord. Nós não queremos desejar tanto receber mais ao ponto de não sermos gratos por aquilo que temos recebido. We don't want to be ungrateful for what we already Nós não have. queremos ficar aguardando o Senhor fazer algo mais para que a gente possa ser grato. We don't want to wait for the next thing to be grateful. Se o Senhor não quiser operar nenhum milagre nas nossas vidas, If you don't want to do anything else, só de termos a salvação em Cristo Jesus just já é to have salvation in motivo Christ Jesus para agradecermos o resto das nossas vidas. is enough to be grateful forever.
faz lembrar dos discípulos. Remind me of the disciples. Ali naquele texto, quando Jesus fala que o profeta não tinha honra na sua casa, When Jesus says the prophet doesn't have honor at ele home, chama os discípulos e começa a enviá-los de dois em dois. starts to send the disciples out 2 by E aí 2. depois eles voltam. And they come back. Quando voltam, When they come back, Jesus! Jesus, Uau! whoa! Demônios foram expulsos. Demons were rebuked. Enfermos foram The curados. sick were healed. Jesus, você não está entendendo. Jesus, you don't get it. Funciona mesmo. It really Teu works. nome tem poder mesmo. name has Milagres power. acontecem. Miracles happen. Jesus olha para eles e fala assim: por que vocês estão felizes? Well, why are you happy? Eu vou dar para vocês um motivo para vocês se I'm alegrarem. going to give you one reason to be Alegrai-vos happy. porque o vosso nome está escrito no Be livro da happy vida. because your name is written in Se the tem book of alguma life. coisa nesta manhã If there is one thing que this morning precisa superar todas as nossas necessidades that e needs sermos to be gratos, greater than our needs o fato is the fact do nosso nome that our name está escrito no livro da vida. is written in the book of A life. salvação é suficiente Salvation is enough para nos fazer sermos pessoas gratas. ao to Senhor. make us grateful. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord, Nos perdoe, Senhor, pela nossa forgive us insensibilidade. for our Nos insensitivity. perdoe, Senhor, por tantas e tantas vezes desfrutarmos da Tua presença nesta casa. Forgive us for so many times being in your E às presence vezes ficarmos distraídos, and being às distracted, vezes desvalorizarmos aquilo, not valuing it, acharmos que é normal, que é thinking that it's comum, normal, ao ponto de não reverenciar a Tua to the presença. point where we lack reverence. Que nessa manhã nós possamos ser tomados, Senhor, por um entendimento e um alerta May we be taken with de que a understanding Tua presença precisa ser não apenas percebida, mas reverenciada. that your presence needs to be Nós reverenced. não vamos tocar na arca de qualquer We maneira. will not touch the ark Nós não in any vamos way. tentar sustentar alguma coisa usando as mãos humanas. We will not sustain with our own hands. Cumpra, Senhor, And a fulfill, Tua Lord, vontade nesse lugar. your will in this E place. nos leva, Senhor, a And take us, entender Lord, o to que é understand ter um coração What it grato means to have a grateful heart em qualquer momento da nossa vida. in any moment. Sejamos gratos ao Senhor. Let us be grateful. Que a bênção do Pai, May the blessing of do the Father, Filho, the do Son, Espírito and Santo the Holy Spirit of seja God sobre a sua vida, be over your life, seja sobre a sua família, over your seja family, sobre a sua casa. over your Nós house. declaramos We não declare apenas um dia, not just a uma day, semana, a week, um mês, a month, mas um estilo de vida de gratidão ao Senhor. but a grateful Em lifestyle. nome de Jesus, In the name você of pode Jesus, dar um aplauso ao Senhor can essa you noite. give a hand to Jesus this morning?